2018 e hoje o meu convidado aqui no programa é o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. Tudo bem, senador? Bom dia. Tudo bem, cara. Tudo em ordem. Quero começar conversando com o senhor pelo seguinte: o senhor tem uma ligação direta com o interior de São Paulo, é natural aqui do Centro-Oeste Paulista, né, de Quatá, mas está senador pelo Paraná. Somando aí quase 2 décadas, né, mais de 2 décadas, melhor dizendo, ocupando uma cadeira. Qual foi o momento que o senhor falou o seguinte: espera lá, chegou o momento de ser candidato à presidência da República? Olha, é uma boa pergunta. Por que ser candidato numa hora tão difícil, né? País mergulhado aí neste oceano de dificuldades, com problemas quase que insolúveis, né? Obstáculos quase que insuperáveis. É buscar o sofrimento, não há nenhuma dúvida que é buscar o sofrimento. Porque, olha, o setor privado está com saúde, mas o setor público está doente. E é um doente terminal. Então, a tarefa de recuperação desse doente é uma tarefa muito difícil, muito complicada. Mas por que a candidatura? Exatamente por isso. Por sentir a responsabilidade. Eu acho que as pessoas lúcidas, conscientes da política ou fora dela, não podem se omitir nesse momento. Precisam exercer protagonismo, ou seja, tentar influir na esperança de mudar o país para melhor. Eu fui oposição a vida toda, então só fui governo 4 anos, quando governei o Paraná, e apenas 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nos outros 42 anos, eu tenho 42 anos de mandato, né, eletivo, este ano é o 42º. Nestes anos todos, com exceção desses 4 mais 7 meses, eu fui oposição, inconformado, revoltado, contestando esse sistema. Isto, na hora da verbalização, sem instrumentos para promover a mudança, para substituir esse sistema. Agora, eu estou buscando a oportunidade de mudar esse sistema, de substituir esse sistema. Eu chamo isso de refundação da República. Então, esta é a razão da minha candidatura. Obrigação, dever, eu tenho o dever de tentar ajudar o Brasil a mudar para melhor. Quando o senhor fala em refundar a República, na prática, o que isso significa? Na prática é a substituição desse sistema, né, que é a causa dos problemas que nós estamos vivendo. Nós podemos relatar aqui o roubo praticado, o assalto aos cofres públicos do país. Nós estamos verificando hoje que alguns estão indo para a cadeia, outros ainda irão. Pessoas importantes, ex-presidente da República, ex-governadores. Isso não ocorria antes. A Operação Lava Jato veio exatamente para mudar este cenário. Agora, não basta isso, colocar na cadeia os que roubaram. Por quê? Porque se nós preservarmos o sistema atual, ele continuará fabricando novos ladrões, novos barões da corrupção. Então, a substituição desse sistema é a refundação da República. Isso passa por um conjunto de reformas. A reforma do Estado, a reforma política. A reforma do Estado e a reforma política substitui o sistema. O sistema substituído dá margem ao início das reformas essenciais, como a reforma tributária. Esta é a mais importante das reformas com o objetivo de reanimar a nossa economia, de promover crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda. Tudo isso passa por uma reforma tributária competente. Falta coragem para colocar a reforma tributária atualmente em discussão? Não é nem falta de coragem, é malandragem mesmo, sabe por quê? Porque os governantes são imediatistas, eles são oportunistas. Eles têm como horizonte temporal a duração do seu mandato. Então imaginam que uma reforma tributária pode significar perda de receita num primeiro momento. Se tivesse visão estratégica de futuro, faria a reforma, porque certamente com a reforma o Estado vai arrecadar mais a médio prazo, já que a roda da economia vai girar com mais força, o país vai crescer mais, a população vai pagar menos,
mas o Estado vai arrecadar mais. Porque todos vão pagar. Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Mas todos pagarão. Ao invés de tributar pesadamente no consumo, que atinge os pobres, tributar mais na renda, que alcança mais os ricos. E com isso você estabelece um sistema de justiça social, de distribuição de renda. É isso que o país precisa. Reduzindo essa carga tributária gigantesca, nós vamos melhorar o desempenho da economia, o país vai crescer mais e com isso o Estado não vai perder receita, ao contrário. Eu tenho um exemplo lá do Paraná, quando eu fui governador, que às vezes eu cito, que é na área da carne. Nós tínhamos uma grande sonegação na área da carne. O imposto, o ICMS era 17%. Nós reduzimos para 7%, e com isso o que nós tivemos? Um ganho de receita. 300% a mais de receita no setor. Esse é um exemplo pequeno, modesto, mas se nós reduzirmos a carga tributária no país, temos exemplos em outros países, certamente, agora recentemente, um exemplo na Hungria. Se nós reduzirmos a carga tributária do Brasil, nós vamos arrecadar mais, ao invés de arrecadar menos. Não vamos ter prejuízo na área de saúde, de educação, de segurança pública. Ao contrário, nós vamos recolocar dinheiro no caixa para atender esses setores. Como convencer, então, o empresariado, ou então as elites, ou os ciclos, como que a gente queira rotulá-los, como convencê-los da importância dessa justiça social? Olha, isso é difícil também, né? Não, eu creio que o empresário vai ter a exata noção de que o novo sistema de governança leva em conta o seguinte conceito: a melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar quem produz, é valorizar quem trabalha. E a partir desse convencimento ele entenderá que é possível sim levar vantagem contribuindo, levar vantagem exercitando na plenitude a função social da sua empresa. Isso é fundamental para que o país cresça. Olha, de que adianta, por exemplo, o sujeito ter dinheiro para construir um grande hotel, se depois ele não tem cliente para se hospedar no seu hotel porque as pessoas estão ganhando pouco, as pessoas não têm oportunidades de um bom emprego, um bom salário, uma boa renda. Então o empresário tem essa noção. De que adianta ele construir um grande shopping se as lojas ficam vazias porque as pessoas não têm dinheiro para consumir? Então, eu creio que esta é a mentalidade que deve prevalecer junto ao empresariado nacional. Então nós vamos valorizar o empreendedorismo, facilitando, porque hoje é muito difícil ser empresário, ser empreendedor, né? É difícil pagar imposto, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil registrar uma patente, você leva 11 anos para registrar uma patente. Então nós temos que melhorar o ambiente de negócio, aí nós vamos ganhar o empresário para a nossa missão. Falando nisso, o senhor foi contrário à reforma trabalhista, fez muitas críticas públicas sobre esse assunto. Qual é a sua leitura sobre ela? Onde está o erro? Afinal, 7 meses depois, não tivemos aumento do número de vagas, né? Eu sempre fui favorável à reforma trabalhista. Mas não da forma como foi, né? Não da forma como foi. Sempre defendi, desde o primeiro momento, dei entrevistas, fiz pronunciamentos, defendendo a reforma trabalhista. Mas aí chegou um monstrango no Senado e o presidente da República não admitiu que se alterasse, que melhorasse. No Senado apresentamos mais de 800 emendas, foram mais de 800 pedidos de destaque e todos desconsiderados. Nenhuma emenda foi aceita. Aí o governo aceitou alterar 27 dispositivos. Assumiu o compromisso de apresentar uma medida provisória, alterando 27 dispositivos. E o que ele fez? Apresentou uma medida provisória e deixou na gaveta. Venceu o prazo e ela foi para o arquivo. Não cumpriu nenhum dos compromissos. No momento do voto, quando a proposta estava já aprovada, com a maioria esmagadora de votos, eu usei o meu voto para o protesto. Se dependesse do meu voto, eu votaria favorável, porque qualquer reforma é melhor do que a situação se apresentava, né? Então, qualquer reforma seria um avanço. Esse avanço não foi suficiente. Por exemplo, eu não poderia ser favorável
a colocar uma mulher gestante ou lactante trabalhando em locais insalubres. Isso seria desumano, mas isso foi aprovado nessa reforma. A questão dos autônomos, do trabalho intermitente, enfim, várias questões que podem ser melhoradas nessa proposta de reforma trabalhista. Chegando lá na presidência da República, nós vamos fazer o balanço, verificar o que foi bom e o que não deu certo e vamos melhorar. Você acha que teve mais pontos negativos ou que deram certo? Deve ter dado. Na verdade, temos mais pontos positivos, porque era uma legislação muito antiga. Não é? Nós temos que modernizar a legislação, mas poderia ser muito melhor. E é isso que nós pretendemos. Sempre o melhor. Eu acho que, de uns tempos para cá, eu me recuso a colocar a minha digital em propostas mal elaboradas, porque constantemente nós somos acusados de legislar mal. E é verdade, muitas vezes o Congresso legisla mal. Ou para interesse. Então eu não coloco mais a minha digital em texto que vem para aprovação com equívocos, com desvios, que podem ser aprimorados. Então, acho que é uma luta pela eficiência. Nós temos que tentar sempre ser eficientes. Acho que esse é o caminho. Falando sobre desemprego, por que o desemprego não cai? Depois dessa modernização das leis trabalhistas, a expectativa que se tinha é que o número de vagas aumentaria. E o que a gente não está vendo. Ao contrário, está aumentando o desemprego. Né? O desemprego aumenta. É porque isso não é suficiente. As reformas estruturais não foram realizadas por esse governo de transição. Esses puxadinhos, essas gambiarras, ou essa pinguela mal ajambrada, não nos leva à solução dos problemas do país. Nos leva, isso sim, a uma herança maldita que o próximo presidente vai ter que assumir. O Tribunal de Contas, há poucos dias, apresenta um relatório dizendo que o próximo presidente da República não terá dinheiro em caixa para pagar a folha de funcionários do governo da União. Veja onde nós chegamos e por que chegamos a isso. Muita corrupção e muita incompetência. O Estado cresceu demais. Então, as mudanças, o Brasil é um país à espera de reformas. Sem essas reformas todas, nós não vamos impulsionar o crescimento econômico com a geração de empregos. Hoje nós somos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Nós temos apenas 33 milhões de brasileiros com carteira assinada. Temos mais de 90 milhões em condições de trabalho e só 33 com carteira assinada. Então não venham me dizer que só temos 13 milhões de desempregados, que não é só isso. Na faixa de juventude, de 14 a 29 anos, 23% estão desempregados. Portanto, há muito o que fazer no Brasil para melhorar o ambiente de negócios. Nós temos que melhorar a imagem do país no exterior, combatendo para valer a corrupção. Os recursos que foram embora voltarão. O dia em que o mundo desconfiar que o Brasil se tornou sério de novo. Porque esculhambaram o nosso país, desarrumaram, enlamearam a nossa imagem no exterior. Nós fomos achincalhados, né, como um país corrupto, um país de ladrões no governo. Então, quando mudarmos esta imagem, certamente os investimentos voltarão. E nós vamos ter que facilitar as coisas, simplificar o modelo tributário, facilitar a vida dos empreendedores, para que eles invistam realmente no país. Aí nós vamos voltar a ter pleno emprego, certamente. O senhor falou da máquina pública inchada. Qual é a sua proposta para desinchar essa máquina? Não é só reduzir o número de ministérios, né? Nós estamos trabalhando uma proposta de redução para 14 ou 15 ministérios. Mas nós temos 146 empresas estatais, com 504 mil funcionários. Veja o que fizeram. Né? Foram loteando o governo, enchendo de gente, de apaniguados, muitos que vão para a rua de bandeira vermelha para gritar, para soltar o ladrão. Ao invés de gritar pega ladrão, 8% delas foram criadas aí nos governos do PT. Esses que vão para a rua, são esses que vão para a rua para gritar solta ladrão. Não é? Na verdade, nós temos que fazer uma grande reforma, reduzindo
apenas algumas empresas estratégicas no setor público. Quais seriam essas? Essa reforma, ela vai reduzir não só o número de ministérios, mas das empresas estatais, de todos os paralelismos existentes, das secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, né? Cargos comissionados. Eu reservaria como empresa pública Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. São instituições financeiras fundamentais para alavancarmos o crescimento econômico do país. Correios? Podem acreditar, essas instituições bem administradas impulsionam o progresso do Brasil, são poderosas. Aparelhadas ainda dão lucro. Imagine se essas instituições forem administradas com competência, com qualificação técnica e profissional. E Correios, sim. Os Correios nós podemos discutir. Privatiza? Porque eles acabaram com os Correios. Os Correios, na verdade, eram uma instituição respeitada pelo Brasil, né? A maior respeitabilidade entre as instituições públicas. Eles conseguiram destruir os Correios. Então nós temos que estudar bem, verificar a conveniência da privatização, mas eu não descarto. No entanto, é preciso antes recuperar a imagem. Esse patrimônio que foi desvalorizado tem que ser novamente valorizado. Não pode ser privatizado na bacia das almas. E a outra empresa que não se privatiza é a Petrobras. A Petrobras é essencial, é essencial. Olha, há pouco tempo a gente discutia no Congresso onde íamos colocar o dinheiro do lucro da Petrobras. Na saúde, na educação, em segurança pública. Por quê? Uma empresa lucrativa. No último trimestre teve um lucro de 7 bilhões de reais. Então, como nós vamos jogar fora esse patrimônio? Se privatizar, continuará estatal, porque certamente uma estatal chinesa ou norueguesa será uma estatal falando outro idioma, mas continuará estatal e nós ficaremos dependentes do interesse externo em matéria de política de preços. Os senhores já praticam uma política de preços equivocada, castigando o consumidor brasileiro? Imagine se nós privatizarmos e a Petrobras cair em mãos de outro país, de outra empresa alienígena, o que nos colocará como dependentes do interesse sempre crescente do lucro maior, e nós ficaremos submetidos a essa espécie de ditadura do interesse do lucro maior. No final dos anos 1990, falava-se inclusive nessa movimentação com a Petrobras, colocaram um X no lugar do S para ela ficar mais internacional, né, um Petrobras. O senhor acha que se lá atrás tivesse sido feita a privatização, teria sido a solução ou o problema só teria mudado de endereço? Olha, você privatizar uma empresa que dava o lucro que a Petrobras dava naquele tempo, seria um crime de lesa pátria. Você estaria tirando o lucro do povo brasileiro e entregando aleatoriamente, não sei para quem. Então, é uma empresa estratégica que diz respeito à soberania, diz respeito à segurança. Nós não podemos brincar com uma empresa dessa natureza. Nós podemos privatizar o entorno, prospecção, exploração, distribuição, as empresas subsidiárias da Petrobras. Nós podemos estabelecer competitividade nesse setor do entorno da Petrobras. Mas entregar o comando, nós temos que reestatizar a Petrobras. Ela foi privatizada pela corrupção, pelos ladrões da República. Nós temos que retirá-la das mãos sujas dos que praticaram corrupção. Não são mãos sujas de petróleo, gente qualificada tecnicamente, capaz de produzir não só petróleo, mas capaz de produzir recursos para que o país possa aplicar em setores essenciais como saúde, educação e segurança pública. Privatização é sempre um assunto que gera muita discussão. Tem muita gente que defende a privatização. Quando chega em Presidente Epitácio, praticamente não existe. O caminhão tem que assumir porque a concessionária que assumiu ali não tem interesse naquela malha. Qual que é o caminho, no ponto de vista do senhor? Olha, tem que reestruturar o sistema ferroviário brasileiro. Mas, sem dúvida, é preciso investir nele. Talvez não saibam, mas a última ferrovia construída com dinheiro público foi no Paraná durante o meu governo, chamada Ferroeste. Se você for a Valec e consultar, lá dirão, a última ferrovia construída com dinheiro público é essa do Paraná, há 27, 28 anos.
pouco mais, lá por 88, 89. Portanto, o sistema ferroviário é um atraso no Brasil. E é exatamente o transporte de longa distância. Os caminhões, transporte de curta distância. Ferrovia e hidrovia, transporte de longa distância. Então, o transporte multimodal é fundamental para que nós possamos reduzir o custo do Brasil, que está elevado. Agora, o nosso sistema ferroviário está retrógrado. Existe esse problema que determinada concessionária trabalha até determinado ponto e não pode avançar. E aí não há interesse econômico na operação da ferrovia. Então, essa privatização foi mal ajambrada, né, para usar uma palavra do linguajar popular, né? Foi uma iniciativa mal sucedida, pouco inteligente. Então, nós temos que rever todo esse sistema. E é possível rever? É possível, sim, e tem que ser revisto, não é? Nós temos que alterar, nós temos que inovar em matéria de concessão, de parcerias públicos-privadas. Aliás, um governo só consegue realmente investimentos do setor privado em parceria quando ele tem credibilidade. E, ultimamente, credibilidade foi uma palavra sepultada pelos nossos governantes. Voltando a falar de combustível, senador, aqui na região nós tivemos muitas usinas de açúcar e álcool que ou entraram em recuperação judicial ou então reduziram o tamanho de suas operações por conta aí da crise. Qual é a visão do senhor em relação ao setor sucroalcooleiro? Eu, inclusive, apresentei um projeto no Senado que possibilita a venda direta do etanol, eliminando os intermediários. Eu creio que isso baratearia o custo final e, obviamente, reduziria o custo de produção. O produtor ganharia mais com isso. É uma medida simples que pode ser adotada. Evidentemente, ela pode ser polêmica, porque os intermediários têm os seus interesses contrariados. Mas nós temos que pensar sempre no consumidor final e ele ganharia com isso. Certamente é preciso o governo estimular esse setor, essa produção do etanol, a produção do açúcar e do álcool. Né? Há como o governo estimular, adotando medidas como esta é apenas um exemplo de medida que pode ser adotada, mas o governo tem que estabelecer com essa gente um entendimento. Tem que conversar com esses produtores. Né? O governo tem que ver quais são os gargalos, o que está impedindo um melhor desempenho. E juntos nós podemos chegar a soluções importantes. O que é crucial para o país é estimular o desenvolvimento, o crescimento econômico. Aí nós teremos a possibilidade de gerar empregos. Então, tudo que for necessário fazer para estimular o crescimento econômico, nós temos que fazer. E, obviamente, essa relação com os setores produtivos é fundamental para o governo. Nós chegamos a esse impasse da greve dos caminhoneiros, da paralisação que houve no país, com o apoio da sociedade, porque o governo não soube se antecipar aos fatos. E um governante tem que ter essa qualidade, capacidade de se antecipar os fatos. Antecipando-se a fatos, você evita determinados impasses que custam muito caro para um país como este custou. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Temer? Olha, eu tenho até dificuldade de fazer a avaliação. E nesses dias eu estive pensando, eu acho que eu devo parar de criticar o governo. Agora temos que pensar em construir o futuro. Né? É evidente que não satisfaz, infelizmente, mas acho que não vai acrescentar nada à crítica. Né? Se o governo já tem 82% de rejeição, por que eu devo criticá-lo ainda mais? Né? Acho que agora nós temos que pensar no futuro, pensar em construir. Essa é a nossa proposta. Eu acho que o momento da valentia verborrágica, né, dos ataques, nós tivemos esse momento que era necessário, quando você precisava acordar o país para aquilo que estava acontecendo, para o assalto que estavam praticando contra a nação. Mas agora nós chegamos num outro momento que nós temos que construir para o futuro. Então, nós temos que ser propositivos. Nós temos que passar a ideia de que o Brasil tem jeito, que nem tudo está perdido, né?
Eu sempre lembro aquela música do Raul Seixas, né, que o Raul Seixas dizia: a canção não terminou. Nós temos que dizer, parafraseando o Raul Seixas, o Brasil não acabou. Está aí o Brasil, tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar outra vez. As pesquisas, a última pesquisa da Datafolha aponta o senhor aí com 4% das intenções de votos, numa eventualidade de um segundo turno, né? A senhora acha que é possível reverter durante a campanha, uma campanha relativamente curta, conseguir reverter esse quadro? De que forma reverter isso? Olha, se essa pesquisa revelasse o futuro, certamente eu teria dificuldades. Mas em relação ao futuro, entre essa pesquisa e o Carlinhos Vidente, eu acredito mais no Carlinhos Vidente. Era a minha próxima pergunta, era sobre o Carlinhos Vidente. Porque ele já acertou muita coisa, até uma tragédia que gostaria que tivesse errado, né? Que foi a queda do avião lá da Chapecoense. Mas olha, sem desmerecer pesquisa alguma, que façam pesquisas à vontade. Façam pesquisas, mas vamos ser francos, né? A pesquisa é interessante, satisfaz a curiosidade das pessoas. O senhor questiona a veracidade delas? Não questiono nada. Ela diz intenção de voto. O que eu questiono é a análise das pesquisas. Não estou analisando as pesquisas. Então, tem lá, vai ler a pesquisa, quem tem menor rejeição. Aí um candidato tem 64% de rejeição e dizem que ele é favorito. Mas como com 64%? Eu pensei que para ganhar a eleição tinha que ter 50% de votos. E tem 64% de rejeição, não tem 50% de votos. Então tem que fazer análise da pesquisa. Qual é a rejeição desses candidatos, né? E depois, qual o percentual de brasileiros que ainda diz que não tem candidato? Está lá na pesquisa, 70%, ao redor de 70%, não definiu o voto. Então há uma precipitação. Tem gente que acha que essa pesquisa revela uma eleição que vai ocorrer amanhã. Não, a eleição é em outubro, dia 7 de outubro. E a pesquisa mesmo, ela diz intenção de voto, não é definição de voto. Mesmo esse percentual de intenção de voto será alterado ao sabor das circunstâncias. Então, o jogo não começou. Estamos acabando em 30 segundos. Num eventual segundo turno, quem o senhor gostaria de enfrentar? Olha, eu gostaria de ganhar no primeiro turno. Mas caso não tenha essa vitória no segundo turno, quem é melhor? Não se escolhe adversário, né? Tá certo. Senhor, muito obrigado pela participação no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Casagrande. Um grande abraço a todos.